Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você está assistindo essa gravação, mas eu queria te dar as boas-vindas. Meu nome é Daniela Nami, sou curadora da Caju e hoje a gente retoma nossos programas gravados, que são vídeos aqui do YouTube e também são videocasts na nossa plataforma, nosso canal lá no Spotify. E a gente reintroduz essa série do Dobras da Folia que é tão importante, se chama O Pensamento que Dança, com uma das figuras do carnaval, dos desfiles das escolas de samba, que praticamente é uma comprovação desse título. Ela é uma rainha de bateria de uma das escolas mais importantes e de umas escolas históricas do Rio de Janeiro. E ela vem com o seu trabalho, não só o seu trabalho como dançarina, como passista à frente desse grande grupo de ritmistas, além desse trabalho como passista, ela vem afirmando a importância de um reinado com sua postura pessoal e sua postura política e opinativa e participativa à frente da bateria e a partir da bateria olhando o mundo do samba e o mundo das mulheres sambistas, especialmente das mulheres pretas sambistas, como ela. Então é com muita alegria que eu recebo aqui, nesse papo, quase um café. Se não fosse tão tarde, seria um café, mas na próxima vez a gente faz um chopp com a Caju. Bianca Monteiro, rainha de bateria da Portela. Muito obrigada por você estar aqui. Te dou as boas-vindas. Que bom. Oi, boa noite a todos. Bom, boa noite, boa tarde, né? É o horário que as pessoas estiverem assistindo. Dani, para mim é um prazer estar aqui falando desse pensamento que dança, né? Porque toda a minha vida, o que eu entendo por gente, eu faço isso. Eu danço, na verdade, eu falo através da minha dança. E, e que não é fácil, né? Porque as pessoas não olham isso como uma profissão, as pessoas não têm um olhar carinhoso para o artista que dança, para o artista que fala, que pensa com a sua arte, com o seu movimento, com o seu corpo, e tudo isso faz sentido, né? Cada passo, cada movimento que a gente faz, ele tem um significado. E então você poder trabalhar isso, mudar isso de uma certa forma, fazer com que as pessoas, consigam entrar nesse meio, né, entrar, se conectar, eu acho que a palavra correta é essa, é fazer com que as pessoas se conectam com aquilo que você está tentando representar naquele momento. E ainda mais mulheres sambistas, né, que enfrentam muitas coisas. Uma, porque a gente não é vista como artista. É uma coisa bizarra de falar, mas a gente não é vista como artista. A gente é vista como sambista, né. Então tem essa separação. O sambista é sambista e o artista é o artista, mas a arte é isso, né. Quem faz samba, quem dança, quem faz a cultura, quem promove a cultura, quem promove a dança de alguma maneira é artista. E Então já que a você... gente Desculpa. Não, desculpa, sem querer eu te interrompi. Conclui seu pensamento, que você que é o pensamento que dança, não eu. Eu espero. Conclui. e Desculpa. nada, que isso. E aí, ao longo do processo, né, a gente tinha muito mais barreiras do que a gente tem hoje, porque antes, de fato, era só um corpo, de fato, que dançava, né. Hoje o corpo, para além da dança, ele consegue falar, ele consegue dialogar, a gente consegue, através de aulas e workshops e rodas de conversa, trocar, falar, mostrar um pouquinho o que é a dança de fato pra gente, né, o que significa, o que cada movimento, por exemplo, em cada minha aula, eu falo: "Olha, esse movimento representa isso. Para o seu corpo fazer isso, é porque ele
tem essa liberdade, né? Então a gente, ao longo das aulas, a gente vai tendo esse outro diálogo para que as pessoas entendam que o samba ele também fala o tempo todo, né? Não é só chegar lá e eu vou um, dois, três, um, dois, três, não, sabe? Cada movimento, cada movimento que você faz com a cintura, com o braço, tudo que você gesticula, sabe? É uma fala, né? É um pensamento, tem uma Não é história que uma é fala contada. só sua, né? É isso que eu acho que é impressionante no trabalho de rainhas como você, como a Evelyn, quer dizer, é que a fala que o corpo de vocês conta, além de ser claro, eu acho que é muito importante destacar isso que você falou, Bianca, né? Da rainha ainda não ser vista como artista por muitas pessoas. Desse cargo, às vezes, ser um cargo que injeta dinheiro na escola e não que recebe da escola o seu devido reconhecimento financeiro. A gente sabe que cada agremiação trata. Vamos entrar nesse assunto depois. Primeiro quero falar de você e do seu pensamento. Mas a gente sabe que nem toda escola reconhece uma rainha como você. Mas a gente sabe que as rainhas como você, como Evelyn, como Maiara, enfim, e tantos outros exemplos, acho que hoje vocês são a maioria, graças às deusas, né? É, quando vocês dançam, o movimento de braço, o movimento de tronco, o movimento de perna, o movimento de quadril, não é só da Bianca, é de todas as que vieram antes de você, não é isso? Sim, na verdade é a nossa cultura, né, e é muito engraçado que eu entro em vários debates como esse, eu estou até trazendo isso para o projeto, esse ano eu estou convidando cada musa, rainhas, musos de escolas diferentes, para que as pessoas entendam que cada corpo ele fala de uma maneira. E para que elas entendam um pouquinho essa diferença, né, e uma para que a gente possa acabar com essa coisa de comparar um samba ao outro. Eu digo que a Mangueira, ela samba o samba da comunidade. A Portela, ela tem um samba mais classudo, né, ela tem um samba mais elitizado, e assim vai, sucessivamente, toda escola tem a sua essência, porque a gente fala o que a nossa comunidade fala através disso, através da história. A Bianca quando samba, ela não samba só a Bianca, ela samba a história que o Paulo da Portela deixou, que a tia Surica deixa, né, que a tia Vicentina deixa, e grandes outras mulheres que passaram ali, de alguma maneira, não só sambando, mas compondo, cantando. É como se fosse uma mistura de tudo aquilo ali, de toda aquela cultura, de toda aquela tradição, que a gente consegue se conectar, porque a gente se conecta com o nosso ancestral. Quando a gente samba, a gente está se conectando com os nossos ancestrais. É uma continuidade, né. Por isso que, se você pega um samba da Portela, né, você pega a história do Paulo da Portela, que era um gentleman, um professor, que tinha que ser todo alinhado, que tinha que ser tudo certinho. A Portela, ela vem trazendo a sua modernidade, mas ela não vai perder o seu samba tradicional, da cabrocha, do malandro, né. É a característica da Portela, é o que a gente tenta manter e isso não muda, não adianta, por mais que venha uma outra geração, que tem uma geração que vem com mais passinho, né, a bateria ela tá com um ritmo um pouco mais acelerado que era antes, antes era muito mais cadenciado, mas mesmo assim você acaba não deixando de de mostrar a sua cultura através do seu samba, sabe, de mostrar a essência de cada escola através do seu corpo, através do seu pensamento, né, porque esse é um pensamento que dança, né, é Sim. você manter essa cultura de pé, essa cultura ainda, forte através da dança. Agora, a gente está vendo aí a foto da sua estreia em 17, mas é uma estreia como rainha.
Então eu queria aproveitar para você falando, são duas perguntas em uma. Primeiro, tentar desenvolver com você esse DNA da Tabajara, que é o DNA da escola, e que mesmo você agora está tendo a experiência, né, do ano desse carnaval, desse último carnaval para cá, de um outro mestre, que é mestre Vitinho, que é cria também da Portela, estava E no Império e assume o posto é, desse seu parente, de alguma maneira, de Madureira, que é o grande Nilo Sérgio. Então você, eu sou muito fã dos dois, eu sou imperiana, então mestre Vitinho mora no meu coração, mas eu acho o Nilo também um professor do carnaval, alguém muito importante, e você foi de alguma forma uma interlocutora com o seu saber, com a sua dança, primeiro durante muitos anos com o Nilo, e esse carnaval passou a dialogar com o Vitinho, né? Mas os dois têm na base e acima deles esse DNA de bateria, que é o que você está falando, que é o DNA da Portela, né? Então, que DNA é esse em detalhes? E antes da gente entrar em 2017, eu queria que você falasse um pouco desses dois mestres, né? De como foi lidar primeiro com o Nilo e como foi esse diálogo, e depois com o Vitinho. Mas antes, qual é a língua que vocês falam? Que é a língua da Portela. eu acho que é a língua do respeito mesmo, sabe. Nós todos temos uma história muito parecida, somos crias desse chão. Nós chegamos muito o Nilo, claro, à frente, né, porque eu e Vitor, a gente tem a mesma faixa etária de idade, mas as histórias elas se batem ali de alguma maneira. Nilo chegou criança na Portela, assim como eu, assim como o Vitinho, tempos diferentes, né. O Nilo tinha como base o mestre Marçal, que passou para ele, né, então que era uma bateria um pouco mais cadenciada, uma bateria um pouco mais tradicional da Portela, e aí tem uma sequência do Vito que foi, eh, como se fosse filho do Nilo, né, eles têm parentesco, eles foram criados juntos, e o sobrinho do Nilo é irmão do Vitinho. Então o Nilo viu o Vitinho pequenininho, né, e cresceu assim como o Douglas ali ensinando, trazendo um pouquinho dessa essência, dessa cultura, tanto que isso é uma coisa que o Vitor ainda faz, né, esse respeito sobre a tradição da Portela, porque eu acho que é uma sequência, e a gente não consegue mudar isso. Eu acho que se a gente tenta tirar essa sequência de respeitar a tradição do carnaval, isso acaba. Porque cada bateria tem o seu toque, né, e eu acho que para o mestre ainda se torna um pouco mais difícil com tanta modernidade, cada ano que vem o carnaval, se traz uma modernidade diferente, né, muda alguma coisa, o jurado quer alguma coisa diferente, então acho que para eles é muito mais difícil, eh ter que mudar isso sem perder a essência que é a Portela, que é a batida da Portela, né. Trazer mais paradinha, coisa que não tinha antes, mas não perder, de fato, Seguir a tocando para essência. Oxóssi, né? Seguir tocando para Oxum, quer dizer, ser Sim, uma escola claro. que de alguma maneira também é manemolente, né? Tem um momento mais lento, quer dizer, tem situações de mais tranquilidade necessariamente em algum momento no samba, né? Porque isso E tem a ver com o próprio DNA, com a própria origem da escola, né? sim, e querendo ou não, né, por exemplo, o Nilo, ele como já estava na zona dele de conforto, para ele ainda acho que algumas coisas ainda eram um pouco mais fácil, mas para o Vitor, que vem num outro tempo, aonde muita coisa mudou no carnaval, então ele tem uma responsabilidade, porque a gente sabe que a Portela é uma escola tradicional,
É uma escola que 90% dos nossos, torcedores, dos nossos desfilantes, são pessoas idosas e que são pessoas que cobram isso, né, que cobram essa essência da Portela. Então, como manter a essência, né, e também entrar na modernidade, nas necessidades que está se Claro, havendo agora e está pedindo para o carnaval. Então acho que é um trabalho de formiguinha. Eu cresci com todos eles, eu tenho uma amizade muito grande, eu acho que nesse caso é até complicado, né, porque se troca a rainha, mas nunca não se troca mestre. Então, nessa situação, eu me vi ali, contornando algumas coisas, né. Infelizmente, a gente sabe que dentro do carnaval existe muita maldade em relação a isso, total. mas todos ali, nós somos criados juntos, nós vivemos mais de 20 anos trabalhando, viajando, eu, Nilo, Vitinho, André, Douglas, enfim, todos os meninos ali. A gente é uma família, como se fossem os meus primos, meus irmãos, e a gente acaba trabalhando, porque eu acho que, acima de qualquer coisa, todos querem ser campeão e todos querem cuidar da Portela, né. Esse é o nosso dever como portelense, é cuidar da Portela. Então é o que a gente tenta fazer, esse trabalho em união, né, sempre, sempre estar ali junto, trabalhando junto. O Vitor, uma coisa que é muito engraçado, o Nil, ele tinha medo, né, de mudar algumas coisas, de se aventurar na avenida. E o Vitinho já quer se aventurar o tempo todo. E aí você vê, né, 2 pessoas diferentes, mas para mim foi muito interessante, porque eu acabei saindo um pouquinho da zona de conforto, porque a gente Sim, fica na nossa zona de conforto, né. E aí eu falei assim: "Opa, o Vitor", toda hora ele fala: "Rainha, a gente tem que fazer uma coisa diferente, já pensa no que você quer fazer, tem que vir no ensaio, tem que", né, então isso também, essa troca é bom, porque claro. faz com que a gente, tenta fazer um trabalho cada vez melhor. Eu acho que aí a gente está vendo a foto de 17, que de alguma maneira os ciclos da vida, Paulo de volta, 27, a gente vai ter esse mesmo encontro. Portela, você, Paulo, quer dizer, a comunidade da Portela recebendo o Paulo de volta, mas eu queria parar nessa imagem, quer dizer, dessa rainha estreante que antes era súdita, né? Você não nasceu, mas de alguma maneira se tornar rainha foi um caminho muito natural para alguém que é de fato uma súdita de Madureira, de alguma maneira tem raízes ali profundas. Você vê esse vídeo não conhece. Então eu queria que você contasse esse seu caminho até esse momento aí em 2017, que você estreia e depois a gente repassa aí alguns carnavais importantes e tudo que você tem feito, a coisa meio sem filtro que você tem nesse posto, que é muito importante para todas nós mulheres, sobretudo para vocês, mulheres pretas, a maneira com muita coragem que você enfrenta esse posto. Mas antes, de volta para Bianquinha, que existiu antes dessa Biancona de 2017. Me Eu conta um eu pouco cheguei na dessa rainha. Portela com 13, 14 anos, né, através do meu pai, que é portelense, apaixonado, doente. E eu saía no Império na Portela, por incrível que pareça. Minha família sempre foi muito dividida, né. Bianca vai ser imperiana, Bianca vai ser portelense. E aí eu me apaixonei pelo azul e branco, e eu desfilava nas 2 no mesmo tempo, mas meu coração foi azul e branco. Eu quando vi a águia, a Portela, toda aquela organização que a Portela tinha na ala de passista, eu me identifiquei mais e fui, ao longo dos anos, também aumentando cada vez mais aquele amor pela convivência, né, porque é uma família, é um quilombo, a gente vive o samba. Eu, particularmente, tudo que eu sou hoje, eu sou porque o samba me deu.
né, o samba me educou, o samba me tornou essa mulher que eu sou hoje. E aí, eu sempre desfilei na ala de passista, e aí quando foi 2015, 2016, eu resolvi participar do concurso Rainha do Carnaval. E entrei, né, 2015, meu primeiro ano, fui primeira princesa, representando a Portela. E aí, em 2016, eu voltei, fui para a segunda princesa. E aí, em 2017, eu, naquela fatalidade que teve, né, com a Portela, infelizmente, com a morte do Falco, estava uma confusão, quem ia ser rainha, quem ia estar ali, não sei o quê. E aí o Luiz Carlos falou: "Olha, foi promessa de campanha do Falco e o seu monarca já estava cobrando isso. Olha, vocês falaram que ia colocar uma menina da comunidade, a gente quer ver uma menina da comunidade à frente da bateria". E aí surge essa oportunidade, Luiz Carlos me fez esse convite. No início eu fiquei muito chocada, porque eu usava muito essa frase quando era criança, que só ia sossegar enquanto eu fosse rainha de bateria. Mas é um cargo que infelizmente você via muita famosa, muita mulher branca, né, e aí acaba, ao longo dos anos, você se distanciando desse sonho. Você sonha, mas ao mesmo tempo você mantém o seu pé no chão, sabendo que talvez você não vai conseguir realizar. E aí em 2017, eu tive esse privilégio de estar à frente da Baixada de Samba. Eu digo que eu não sou rainha da bateria, eu sou rainha da Portela hoje, graças a Deus, né, a comunidade é uma comunidade que me ama, que me abraça, que me Chama acolhe. muito, eu acho muito impressionante a quadra sempre, Bianca. É uma coisa muito impressionante ver você na quadra, como você de fato é rainha. Assim como a Evelyn é rainha, né? O ensaio de rua também, é uma coisa muito impressionante, né? Sim, porque eu Mas eu acho queria recuperar um pouco da sua emoção, porque assim, uma rainha, você está falando, tem muito de representatividade e tem muito de um processo de formação que eu acho que faz parte é, do papel que vocês exercem. Né? Eu acho muito impressionante ver muitas vezes crianças pequenas abordando vocês no ensaio de rua, na quadra, e vocês dançando com elas. Então é muito importante esse papel cultural mesmo e de espelho que a rainha vai ter para futuras sambistas, para futuras rainhas, para uma dinastia que a gente espera, quem está fora dentro como é, eu desfilo, eu torço, eu me emociono, mas eu, obviamente, não, embora faça parte de uma agremiação de alguma forma pelos vínculos afetivos, eu não sou uma pessoa de uma comunidade imperiana, né? Eu tenho essa consciência. Eu sou de uma família afetiva imperiana, mas eu não sou de uma comunidade imperiana. E o papel de uma rainha, e eu vejo isso muito em você, né? Um dos papéis, né? Um dos muitos papéis, é ser espelho e alimentar essa nação comunitária, essa dinastia, essa nobreza comunitária. É implantar no coraçãozinho, né, e no sonho dessa pequena passista, né, que ela também é rainha, que ela também é da corte e que um dia ela pode estar no seu lugar, né? Então isso é o que eu acho mais bonito, né? e eu acho, assim, eu vou até adicionar um pouquinho mais, né, porque a gente pensa que a gente só toca, e só cria esperança à nova geração, mas não. Muita gente que sonha, ou que sonhava, na verdade, em ser rainha, em ser passistas, e através do projeto eu estou dialogando sempre com essas mulheres, que o sonho delas
era fazer parte, né, ser passista, ser musa, ser rainha, e elas eram muito oprimidas, né, porque os pais não deixavam, isso não é lugar de menina, tem que estudar, tem que casar, enfim, tudo o que é todo preconceito, né, tudo que a mulher enfrenta numa sociedade que é extremamente machista. Aproveita E que aí está você gravado e fala o vê nome do projeto. Aproveita que está gravado e fala o nome do projeto. Escola de Arte Paulo da Portela. Exatamente. E E desse aí, cara quando que foi você professor, né, que quis ser professor e distribuiu diplomas, né, para quem está ouvindo a gente, sempre vale a pena recordar, né, a importância do Paulo como alguém que reafirma em desfile, no primeiro desfile da história, que essa invenção do Ismael Silva, com a Deixa Falar, era de fato uma escola, né? Uma escola que as comunidades pretas do Rio de Janeiro estavam dizendo que tinham saberes e que queriam ensinar para elas mesmas os saberes que elas tinham. Então, Paulo da Portela distribui diplomas, né, no fim do desfile para esses componentes. Então, é lindo uma escola que tenha o nome desse professor, né? claro, né, porque eu acho que ele é um dos maiores pensadores do que a gente tem hoje, né. Você imagina num tempo que era muito mais difícil, que enfrentava muito preconceito, né, eram perseguidos, eram presos, tudo era vadiagem, e resistir, eu acho que é muito mais do que merecedor ter ele como homenageado ao nosso projeto, aonde é uma escola. É uma escola que não só ensina a arte de sambar, mas ensina o canto, o teatro, ensina que não tem idade para você se encontrar com a arte, com o samba. É um lugar que eu tento preservar isso, preservar a cultura do carnaval, valorizar tudo que eu faço lá dentro é voltado para a literatura do samba, para a história do samba, para que as pessoas possam entender. E na minha aula eu falo isso para elas, eu falo: "Olha, o samba não é só para passista, o samba é para todos, é uma dança como qualquer outra dança, né. Então, infelizmente, as pessoas usaram: "Ah, o samba é só para quem quer desfilar", não, o samba é igual a dança de salão, o balé, né, outros tipos de dança também. Só que infelizmente a gente não conseguiu levar isso adiante. Mas eu acho que com o trabalho de formiguinha, né, com você tem que ter o pontapé inicial para que as pessoas vejam, e aí hoje eu tenho uma turma que a gente tem 60 mulheres na faixa etária de 20, 30, 40, 50, 60, 80, sabe, aprendendo a sambar, querendo aprender a sambar, se conectando com o samba, se conectando com o corpo dela, né, falando, às vezes muitas ali, a gente pega relatos de história, de sofrimento, que perdeu filho, e elas colocam todo esse sentimento através da dança. Então, isso não tem nada tão prazeroso, tão gratificante do que a gente entender, um pouquinho do nosso trabalho, que vai além do samba, né. É um trabalho social, é um trabalho de acolhimento, é um trabalho eu digo até pelas crianças, né, o futuro da Portela, os filhos da Águia, as escolas mirins, é isso, você faz esse trabalho social, porque quando você traz um enredo, quando você traz crianças compondo, onde ela tem que ler, onde ela tem que estudar, onde ela tem que conhecer um pouquinho mais da história do país dela, do Brasil, de quem ela é, dos seus ancestrais. Então, é uma potência muito grande.
E aí eu fico muito triste quando as pessoas falam assim: "Carnaval é festa". Não, não é festa. Ele não é festa, ele É é cultura, uma né? escola, ele é um lugar de resistência, de força, né, que ensina, que educa, que cuida, que zela, Uma sabe. escola, né? É Como uma não é escola, por né. acaso que tem esse nome, né? Sim, eu estou falando da quadra, né, não estou colocando nenhum barracão, eu estou falando do convívio que a gente tem com a quadra. Né, esse convívio social que a gente tem com a quadra. E no barracão também, né, um lugar que gera empregos, a profissões hoje em dia que já quase não tem mais, como costureira, aderecistas, né, senhoras que às vezes recebem um salário mínimo e vai lá trabalhar para o carnaval, consegue, através do carnaval, dar mais dignidade à sua casa, à sua vida. Então, é uma potência. Esse é o carnaval. Esse é a arte que a gente faz e que as pessoas não conseguem observar, porque elas estão voltadas somente para a festa, para os 4 dias de carnavais. E o carnaval é o ano todo, a gente já está fazendo carnaval o ano todo. Quarta-feira de cinza já está falando assim: "Como vai ser ano que vem?", Uhum. né, "Como vai ser esse preparo do ano que Exato. vem?". Eu até estou muito curiosa como vai ser o ano que vem, porque vai ser uma chance desse criador muito inquieto, que é o Paulo, e de toda a comunidade da Portela, abraçar, junto com a inquietude do Paulo, uma raiz muito importante, que é o monarco. Mas não tem como a gente prever o que o Paulo vai fazer ainda, só que vai ser muito emocionante. O que eu queria falar, mas com você agora, é talvez desse outro papel, que é o papel cênico mesmo da rainha, né? A rainha, ela todo mundo espera pela rainha, todo mundo espera pelo momento em que a rainha vem, como ela vai estar caracterizada, sobretudo uma rainha que sabe sambar. Ainda não estou chegando na polêmica. Estou primeiro falando da sua história. E de 2017 para cá, você encarnou muitos papéis. Em alguns momentos você exigiu muito de você mesma, como por exemplo na Oxum de 2022, né? Então eu queria, a gente já vai botar daqui a pouco essa imagem, mas eu queria falar de você, desse encarnar de papéis, de como de carnavalesco para carnavalesco você foi compreendendo melhor como é se vestir para o desfile e depois como isso foi sendo desmembrado em outras roupas que você tem que criar para outras ocasiões, o ensaio de rua, o ensaio técnico, que é muito importante. Então, queria que você contasse um pouco dessa caracterização e de como uma rainha que é rainha de verdade, que é uma rainha comunitária, acaba sendo um instrumento, né, para o carnavalesco disseminar o enredo, né? Disseminar o que ele quer dizer na avenida. Eu acho que a gente tem tanta coisa para falar, né, e muitas das vezes a gente não consegue, não é que não possa, né, é porque existe também uma ética e um limite, e a gente acaba expressando isso nesse personagem. Então, quando a gente ganha o figurino, quando a gente ganha quando o meu personagem começa a tomar vida, eu começo a estudar, eu começo a entrar, eu começo a entender. E aí, como colocar a dança em cima daquele personagem. Então, tem todo uma conexão, né, e vai também é muito relativo, que vai muito de ano para ano, né, porque tem ano que é muito difícil. Tem ano que é um carnaval, assim, que você fala: "Meu Deus, não sei como eu consegui, chegar até o final", porque é difícil mesmo. A cobrança é muito grande, né, e a cobrança é muito maior pra gente que é da comunidade, por incrível que pareça, tinha que ser uma cobrança menor, mas, e com essa mídia, com tudo que está em volta da gente, você acaba sendo cobrada cada vez mais, mas,
é um preparo, né, tipo, eu vim do Oxum, e aí eu comecei a ter Olha aulas, ela aí, olha foi em ela. 2024 que foi, assim, o ápice do meu reinado, né, claro, 2017 campeã do carnaval, meu primeiro ano, mas a Oxum ela foi um tabu, assim, ela foi um divisor de águas, porque Uhum, muita gente amou e muita gente odiou. Então, eu tive vários elogios na internet e, ao mesmo tempo, várias críticas, porque muita gente também não lê a sinopse, né? Então, não uhum. entende o que de fato eu vim representando. Eu era a estátua do Oxum. Então, por Sim. isso que o corpo veio pintado de preto, né. Aí as pessoas: "Mas por que que não pintaram o rosto?" É porque o rosto é quem você é. Você não pode perder a sua fisionomia, né. Na verdade, a gente vem representando, né, não de fato encarnado naquilo ali, na estátua. Vou vir se fosse assim, então não era para sambar, era para vir igual uma estátua mesmo sendo carregada. Agora foi um Mas enredo, esse foi um enredo muito emocionante, né? Um desfile muito emocionante da Portela, né? sim, Que a foi muito Portela fez as impactante. pessoas chorarem realmente na E eu acho que arquibancada e se estava surpreenderem, né? precisando a Portela estava precisando de um enredo que trouxesse de fato a sua história, a sua negritude, sabe. Durante muito tempo ela não trouxe algo tão impactante, né, que é um livro que A gente está falando de aborda Um Defeito de Cor, 2024, Antônio Gonzaga e André Rodrigues, gente. Um enredo sim, que ganhou o estandarte de ouro, né? Um desfile que ganhou o enredo, não, um desfile ganhou o estandarte de ouro. E realmente a Sapucaí ficou muito comovida. Eu estava no setor 6 na arquibancada, eu chorei, várias pessoas choraram. Eu gosto de ver desfile da arquibancada. Eu acho que é para a arquibancada que vocês fazem desfile. Então eu vejo de lá e realmente a minha arquibancada se emocionou muito com vocês. E foi e meio surpreendida, foi uma emoção meio indizível. Eu não sei, e talvez isso tenha sido a Portela mesmo vestida por essa africanidade, né? eu acho que a Portela se reencontrou nisso, né, se reencontrou em trazer um defeito de cor e toda a sua busca, toda a sua luta, as pessoas se interessaram em ler o livro. Eu mesma no projeto, a gente fez a leitura do livro durante 8 meses até o carnaval. Foi lindo. Ana Maria Gonçalves, que é a autora do livro, ela esteve presente lá no projeto, doou alguns livros e teve as pessoas começaram a se identificar com a história, né, começaram a entender de fato a sua negritude através de um defeito de cor. Então saber que de alguma maneira a gente conseguiu atingir dentro das pessoas, para que ela pudesse reconhecer, se ver, pessoas pretas, entender também um pouquinho de como foi, né, do que os nossos antepassados sofreram, viveram, para que a gente pudesse estar aqui hoje. É um livro que ele toca muito, né, o nosso coração. Ele é um livro que não é fácil, não é uma leitura fácil, porque é muito Nem um difícil pouco. você ler sofrimento, né, você ler a realidade de como era, e foi, assim, impactante. Eu várias vezes tive medo, eu falei: "Ai meu Deus, vou vir pintada, e se chover? E se não der certo?", mas quando eu me vi no espelho, eu falei: "É, é ela". É ela, é a Isso, padroeira da isso, nossa escola, é isso. Oxum, e fiquei muito feliz em poder representar, uma parte muito importante do livro, que era a parte que libertou ela, né, que libertou Luísa Maim, que ela conseguiu através quando a estátua caiu, ela conseguiu
Ali tinha ouro, pepita, e ela conseguiu comprar a sua carta de alforria. Então, para mim, poder representar a liberdade, né, de uma mulher que foi escravizada, que pôde comprar a carta de alforria dos seus filhos também, e ser livre, para mim, não acho que não teve presente maior do que ver representando a Oxum, a estátua da Oxum, nesse ano de 2024. Agora, você falou muito de sofrimento de ler um defeito de cor, mas o que talvez tenha sido muito, muito emocionante mesmo no desfile da Portela foi que a Portela possibilitou na comissão de frente, né, o encontro que nunca aconteceu entre mãe e filho. E no seu desfecho, a gente via as mães que perderam seus filhos e suas filhas fazendo uma espécie de travessia simbólica, quem sabe, para um reencontro imaginário, né? Vimos, por exemplo, Dona Marinette com a foto de Marielle e outras mães que perderam seus filhos e suas filhas para a violência dos civis armados ou para a violência policial no Rio de Janeiro, né? E outras violências políticas, raciais, né? Feminicidas, tudo junto ao mesmo tempo, como foi o caso de Marielle, né? Então, é, eu queria falar com você um pouco de uma capacidade que uma escola de samba tem e que, no seu caso, como passista, é levada à milionésima potência, que é mudar as histórias, nem que seja pelo campo da imaginação e pela celebração da alegria. Quer dizer, a gente tem, é claro, toda uma história muito triste do povo afroconfluente no Rio de Janeiro, no Brasil. É uma história de tragédia, é uma história de diáspora. Mas quando alguém samba, está reescrevendo essa história de alguma forma e está encarnando a alegria, a possibilidade da alegria, da liberdade, da festa. Não sei se eu sou utópica, mas eu gosto de samba também por isso. Então eu queria te ouvir a respeito. Com certeza, né, porque o samba é a maior liberdade, né, até para o corpo da mulher. Então, quando a gente samba a liberdade, a resistência, a permanência, a força. Olha, esse lugar aqui é nosso, né. Outras passaram por aqui e fizeram talvez uma parte muito mais difícil e facilitaram o nosso caminho, mas a gente tem a responsabilidade de dar continuidade a esse trabalho. E aí vai muito além de um corpo seminu, né, esse corpo seminu é uma maneira de: "Olha, eu sou livre com o meu corpo, eu estou aqui da maneira que eu tenho que ser, ninguém tem que ditar como eu tenho que estar, o que eu posso estar", né. Então o corpo, de alguma maneira, ele representa também essa liberdade da mulher, né, que lutou tanto para que pudesse estar ali nesse lugar de destaque. E aí você traz uma mulher preta, periférica, de comunidade, à frente dessa bateria, abrindo a escola. Eu sempre digo que a rainha de bateria, ela é o Exu da escola, ela é a mensageira da escola. Através dela, ela fala por toda uma comunidade, por toda uma história, por toda uma resistência, e ela se mantém, porque eu acho que entrar é muito fácil, mas se manter é muito difícil. Enfrentar ainda muito machismo, né, porque a gente vê aonde quais são os lugares que ainda as mulheres ocupam dentro de uma escola de samba. É muito pouco, é muito pouco. Então, quando todo mundo se reverencia a rainha, que ela acaba se tornando a maior figura da escola de samba, ela é o lugar dessas mulheres.
ela diz: "Olha, vocês são capazes e vocês têm o direito de estar aonde vocês querem estar". E a luta é em conjunto, a luta não é só minha. E aí, quando eu comecei a entender esse lugar de ativista do samba, de uma mulher que é feminista nesse lugar de lutar para que outras pessoas possam estar, assim como eu, representando também. As pessoas falam muito sobre rainhas de bateria, mas a destaque também as musas da comunidade, elas têm tanta importância quanto a rainha de bateria, Sim. Elas porque são é o várias, momento é a delas. reprodução dessa energia ao longo da avenida, né? É Como isso. capítulos dessa reencarnação mensageira, digamos assim, do Só corpo que que, samba, né? infelizmente, a gente ainda enfrenta o muito não, né? O medo, o medo de falar, o medo de se expressar, o medo, será que eu vou ser reprimida, né, por lutar por pelaquilo que eu quero, por defender aquilo que eu acho que é certo? Para você defender alguém, para você ser uma mulher militante, você não precisa ofender outras pessoas. Você só está Sim. defendendo aquilo que é seu, aquilo que você acredita, aquilo que você tem como ideologia da sua vida. Porque é uma caminhada difícil, não é uma caminhada fácil. E isso, eu falo que isso é em qualquer área para a mulher, ainda Agora você fala mais num lugar aonde a mulher está exposta. A mulher está totalmente. exposta e durante muitos anos a mulher foi vista como leviana, como troca de corpo, como burra, E como você, como desfrutável apenas porque está ali exibindo o corpo, quer dizer, como se a indumentária é, do samba fosse um convite a invasões e a objetificações, né? Que não sim. é o caso, E né? ali é uma questão, as pessoas acabam não entendendo que é uma questão cultural, vai além da gente. Talvez hoje a gente queria, estar menos, mas se você está menos, você bate com o sistema que já está acostumado. Então aquelas próprias pessoas que te criticam, que você está muito exposta, quando você não fica exposta, elas falam: "Ué, mas cadê? Por que que ela está tampada?". Então é muito difícil, né, é muito difícil você entrar na mente das pessoas e você entender o que elas querem de fato, o que elas querem ver. Porque elas não conseguem olhar que, olha, é uma mulher que está resistindo. É como se fosse uma mulher que ela se torna vereadora, deputada, está ali parlamentar, outras mulheres ocupando cargos de liderança. É mais ou menos isso, nós estamos no cargos de liderança. Nós somos Agora, líderes. você usou muitas vezes esse seu posto de líder para defender iguais, né? Ou parentes, vamos dizer assim. Acho que um caso muito recente, muito corajoso da sua parte, foi quando aconteceu uma dispensa que depois se voltou atrás da musa Carmen Mondego da Imperatriz Leopoldinense, né? E você muito rapidamente usou suas redes para sair em defesa da Carmen e de tudo que ela representava como musa. E outras musas e rainhas também fizeram essa defesa. Lembro muito bem, por exemplo, da Belinha Delfim fazendo a defesa da Carmen. Qual é a importância dessa união e também o que esse caso revela, né? Porque às vezes eu tenho a sensação, e se for uma ótica de alguém que está de fora, você me corrige, tá? Às vezes eu tenho a sensação que uma escola, e aí eu não estou falando nem da Imperatriz, estou falando das escolas em geral, muitas vezes o tratamento para quem é um artista do corpo, para quem é um artista da performance cênica e sambista de uma escola é, é tratado
de maneira menos calibrada e menos generosa do que outras funções na mesma escola. Então eu queria é, conversar com você primeiro sobre o que te motivou a sair rapidamente em defesa da Carmen e, em segundo lugar, quer dizer, o que, que esse caso revela que ainda é triste, que precisa ser mudado no mundo do samba. Eu acho que a Carmen, ela é uma referência, né, como uma mulher preta, assim como eu, ela resiste, ela acredita, porque para a gente é muito difícil se manter nesse lugar, porque hoje nós estamos, amanhã a gente pode não estar, e toda a nossa vida gira em torno desse lugar de trabalho, de viagem, enfim. Eh, e aí, quando acontece isso de fato, eu acho que nós, sambistas, independente de qualquer coisa, temos que apoiar umas às outras. Ponto. É o primeiro ato que a gente tem que fazer. Essa coisa de você não não se colocar, não falar, né, porque hoje é ela, amanhã pode ser eu. E assim, com toda a admiração que eu tenho pela Kátia, porque particularmente eu acho ela uma potência, eu acho lindo ela como uma mulher presidente de uma escola de samba. Eu sou muito fã, eu sou muito a favor de mulheres nesse lugar, sim. Acompanho o trabalho dela, vejo a garra dela. Conversamos sobre isso, sobre esse assunto, né, compreendi também, mas também coloquei, falei: "Minha presidente, é difícil, né, porque nós somos mulheres pretas, e se a gente não se cuidar, se a gente não se apoiar, para a gente fica muito mais difícil, porque a gente acaba perdendo, né, é menos uma, e a gente não quer menos umas, a gente quer mais", né. Eh e existe também regras que precisa ser cumprida, a gente super entende, né. Foi uma questão interna dentro da Imperatriz, mas de alguma maneira esse manifesto também nos fortalece. Porque mostra que as pessoas acompanham o nosso trabalho, que as pessoas querem ver a gente ali, né. Não é uma rebelião, não é uma: "Ah, vamos", não, é assim: "Olha, as pessoas acompanham o trabalho da Carmen". Então acho que isso, para nós sambistas, que somos nascidas e criadas nessa comunidade, é uma resposta, porque eu falo o seguinte: o meu ponto não é ser famosa, mas sim reconhecida. Eu quero ser reconhecida, eu quero ser respeitada naquilo que eu faço, porque é isso que eu faço, é isso que eu sou. Então, quando a gente faz, eh, esse movimento de fato, não é um movimento de reprimir, porque a gente também não estava ali, né, a gente não sabe o acordo, né, mas a gente sempre vai torcer para que essas Claro. pessoas, para que a gente não perca esse lugar que é nosso, E esse foi um lugar que é movimento até que nosso. chamou atenção para esse posto que, como você disse, é muito importante, né? Porque Sim, é muito existe a importante. rainha e existem essas figuras que são as musas, sobretudo uma musa comunitária como é a Carmen, como é a Belinha, né? Que quase que amarram com uma energia mesmo, eu achei lindo, de pomba gira, uma energia, amarram no sentido energético, né? E amarram no sentido de ligar, ligam aquele pedaço do desfile, amarram não no sentido de prender, mas no sentido de ligar, né, com a energia de Pombagira, e ao mesmo tempo acendem aquele desfile, né, abrem Sim, sim, aquele segmento em que elas aparecem realmente quase que espanando, riscando o chão para espanar mesmo aquela eu energia, acho né? que é Olha, isso, é um corpo que é ancestral, né. Nós não estamos aqui à toa, nós não fazemos isso à toa. Acredito que isso vem de herança,
acredito muito em reencarnação, e nessa vida a gente veio para fazer isso. Então, é tão impactante quando a gente vê elas crescendo, Belinha hoje na Globo, né, e outras, eu na parte social, Evelyn na Liesa, e outras ocupando os lugares que vai além do que a gente faz, porque é isso que a gente quer. A gente quer viver do samba, que a gente já vive do samba, a gente quer continuar fazendo parte desse projeto. Só que para isso ser possível, a gente precisa que os nossos representantes, os nossos dirigentes, entendam isso, essa importância de também nos ajudar a crescer como profissional, né? Porque assim, eu sei que eu não vou ser a rainha eternamente, que a Carmen não vai ser musa eternamente, mas eu tenho certeza que ela quer fazer parte da família, né, imperatriz, que eu quero fazer parte da família portelense. Então, é esse lugar de reconhecimento que a gente quer, porque chega uma hora na Claro, nossa vida que vai além do corpo, só da dança, só da arte, né? Porque assim, a dança é o nosso dom. Nós nascemos com esse dom. Mas ela é um pontapé inicial para que a gente possa estar em outros lugares. Eu não quero que a minha história termine como a da Negra Pelé, que ninguém nunca mais viu, ninguém sim. nunca mais sabe, né? Ela simplesmente se desiludiu, foi embora e acabou. Sabe? E uma mulher tão potente, tão forte, com uma fala potente, com uma luta, né, tipo: "Olha, eu estou aqui porque eu sou a rainha, eu sou a merecedora, porque eu sou uma mulher preta, porque eu sustento isso, porque eu estou aqui". E cadê essas pessoas? Então eu não quero que essas pessoas desapareçam. Eu quero que essas pessoas continuem sendo as histórias, continuem sendo lembradas, assim como Paulo, como Monarco, como Tia Ciata. É essa história que a gente tem que fazer. Agora, já que a gente enveredou sobre esse assunto de representatividade, eu queria. Você também se posiciona muito fortemente pelas rainhas de comunidade e o fim dessas rainhas. Fim não, ou pelo menos a menor presença, o menor impacto dessas rainhas celebridades, que são rainhas meio cosméticas, vamos dizer assim, porque elas não, né? Do samba não exatamente são todas. Algumas até, não vou citar nomes, mas algumas até vêm de um lugar de visibilidade, um lugar de fora da comunidade, mas de alguma maneira encampam aquilo de tal forma que se formam dentro daquele espírito. Acho que eu posso citar uma que eu acho que é meio indiscutível, Viviane Araújo, que se tornou salgueirense, né? Com o passar do tempo, com uma grande dedicação à escola, acho que ela, enfim, acabou virando salgueirense. Ela não era de origem de uma comunidade e passou a ser, né? Por amor e dedicação ao posto, né? Mas não é sempre assim. E eu gostaria que você falasse um pouco disso, porque eu acho importante e acho que tem tudo a ver com tudo que a gente conversou aqui. Esse tema é um tema muito engraçado, porque o que que é ser rainha da comunidade e de uma comunidade, né? Você tanto pode crescer dentro dessa comunidade, viver ali desde criança, quanto você pode também fazer parte dessa comunidade durante os anos, né. A gente está falando da Vivi que tem o quê? 20 anos, né, 15 anos como rainha de bateria da mesma escola. Como essa figura não é da comunidade? Não existe isso. Ela é dessa comunidade. Ela pode não ser do morro, ela não pode ser oriunda daquele bairro, né,
nascida e criada ali. Mas o que que é uma comunidade de uma escola de samba? É você pertencer a esse local. Desde o momento que você é de uma ala da comunidade, você desfila há 20 anos na Portela, você já faz parte dessa comunidade da Portela. É isso que as pessoas não sabem separar, né. Quando a gente fala: "Ah, qual é a no o maior questionamento disso tudo?". Porque a gente está falando do coração da escola. Você imagina, né, tá lá e a pessoa não sabe nem o que fazer naquela energia, naquela porque é uma invocação espiritual. A gente incorpora quando a gente samba. Vai muito além da gente. Eu, por exemplo, quando o samba parece que todas as energias chegam perto de mim. Muitas das vezes eu chego e falo: "Ai, hoje eu não queria sambar tanto, gente, eu tô tão cansada, o dia foi tão cansativo". E quando eu começo, aquilo ali incorpora no meu corpo de uma maneira que vai além da Bianca. E as pessoas falam assim: "Mas gente, você acabou de falar que está cansada". Eu falei: "Ah, mas outra coisa", porque é isso, é uma manifestação, é uma incorporação. Então poucas pessoas vão conseguir entender isso, porque elas não têm isso como base. Eu digo, a escola de samba, sim, é um lugar para todos, porém, determinados lugares é para meninas que se entrega, que se conecta, que samba, que representa, porque é isso que a gente quer ver. A gente está falando do coração da escola que pulsa a avenida. Até quem não samba, até quem está na arquibancada, quando chega a bateria, samba, porque se Uhum. conecta, né. Então assim, eu entendo também que para nós da comunidade, estar ali é uma oportunidade de vida, de crescimento profissional. E quem vai para pagar ela quer se promover, né. Sim, E aí claro. são 2 polos totalmente diferentes. Mas ela tem outros lugares, como destaque de carro, né, faz uma performance bem linda, com o corpo todo pintado, todo de fora, maravilhosa, né. Tem tanto lugar para essas mulheres lindas, né, potentes também, estar fazendo parte do carnaval, mas eu acho que o chão da comunidade, aonde a gente sente a raiz dos nossos ancestrais, tem que ser de quem tem o samba no pé. Sabe, então sempre vou defender meninas da comunidades, meninas que sambam, meninas que se dedicam, meninas que vivem e que sentem essa energia, porque é muito além da gente. E essa energia que mantém, a escola de samba viva. Quem Ai, que mantém a lindo. escola de samba viva é a sua comunidade e a sua ancestralidade. E isso tem que ser respeitado, não tem jeito. Eu queria, já que você tocou nisso, eu vou passar um vídeo aqui que eu tirei do seu YouTube que fala de ancestralidade, só um trechinho. Depois eu faço a pergunta que eu quero fazer. Quando você vê uma ventania, um vento forte balançando as folhas, levantando poeira, você pode gritar: Epa, reaiá!
que esse vídeo é muito emocionante, porque também é uma postura sua fundamental, né, Bianca? Não é nem pela tolerância, porque eu acho que tolerância é uma palavra talvez muito amena. A gente tem que ultrapassar essa coisa da tolerância. Eu acho que a gente tem que falar de respeito e de presença, né? De todas as religiões, todos os credos, todos os corpos. Né? E quando a gente é intolerante, quando a gente não consegue nem tolerar a presença das religiões de matriz africana, é porque o negócio tá brabo, né? Então eu queria falar, você fala de ancestralidade e você expõe a sua relação com muita naturalidade, a sua relação com o candomblé, com o Yansan, nas suas redes e fala disso, né? Qual a importância de se posicionar sobre isso e exigir, né, mais do que tolerância, respeito e presença, né? Queria que você falasse um pouco disso, porque isso também conta a história do samba, né? Com certeza, onde o samba começou, né? Dentro do terreiro, né? De Tia Seata, tinha candomblé e depois tinha samba. Eu acho que as pessoas elas têm muito medo, muito preconceito, porque eu acho que orixá é quem você é, seu coração, e desde o momento que você usa isso, a sua espiritualidade, para você crescer, para você se manifestar, para você devolver amor, você não se importa, sabe? Eu acho que as pessoas não têm de fato que tolerar nada, elas têm que respeitar. E não combina. Samba, né? A Estácia até falou nesse ano, samba é macumba, né? Teve uma Uhum. frase da Estácia que fala, samba é macumba. Mas é isso, samba é macumba, né? Os toques da bateria, todos eles são voltados a toques de orixás, né? Então, tudo é ligado ao candomblé, tudo é ligado à religião de matriz africana. Então você não pode deixar isso de lado. E até umas coisas que eu falo o seguinte: é, durante muitos anos, as pessoas começaram a embranquecer até o carnaval em relação a tirar o candomblé e colocar o catolicismo, né? Nada contra, porque nós vivemos num país, a gente vive num lugar que é totalmente laico e as pessoas, elas, elas são o que elas são, a gente mesmo, a gente bate para algum e vai lá fala: São Jorge, me abençoa, né? Que é um santo da Igreja Católica, que não tem nada a ver com o candomblé, porque essa é a mistura do nosso país, né? Essa miscigenação, essa fé que a gente tem e querer sempre mais. Você fala: olha, essa caneta aqui vai te ajudar. A gente está aqui orando pela caneta e acreditando que vai dar certo. Mas eu acho que uma coisa que me entristece hoje no Carnaval é um pouquinho desse apagamento sobre esses cultos, sobre ter mais manifestos dentro das escolas de samba, né? Mais atabaque. A gente precisa resgatar isso, resgatar essa memória, resgatar as rodas de candomblé dentro da escola de samba. São energias que são puras, energias da natureza que não fazem mal. Na verdade, quem faz mal somos nós, seres humanos. Sim. Então, quando a Macumba é gente samba e o começa samba é macumba. Pode até fazer que zumba, só não pode separar, diz o samba isso, da Vila sobre o Heitor, que é uma prova disso, né? O que que era o Heitor, né? Um sambista ogã batuqueiro, né? Tia Seata, o terreiro do samba era o terreiro, o terreirão do samba era o terreiro de macumba. sim. Macumba aí falado com carinho e com um olhar, nesse caso, de dentro. Só que eu acho Então, que isso não pode só se limitar dentro da Sapucaí, sim. sabe?
Ah, vamos Uhum. falar de macumba dentro da Sapucaí. Não, tem que ser uma cultura hoje, trazer isso de novo para dentro das escolas de samba, né? Para que as pessoas se conectam com aquilo As ali. escolas Por estão exemplo, perdendo até hoje baianas, né, por conta de questões religiosas, né. sim. Hoje eu espírita, né, a gente traz o enredo que é o nosso saudoso monarca, e é isso, você precisa pedir dá licença ao seu monarca. A gente precisa cuidar do espírito dele, para que ele receba aquilo ali, para que ele Lindo. aceite aquilo ali. Então, tem todo um ritual que é feito ao entrar na avenida, mas não é nada ruim, é em respeito à memória, à Sim, história, porque hoje ele é um ancestral. Então a gente precisa cultivar e cultuar ele, para que dê tudo certo também na avenida, né, porque tem todo um trabalho que é feito. E aí as pessoas, elas estão e assim como o samba, que é um espaço preto, o candomblé também, e ele vai enfrentar várias intolerâncias, várias perseguições, né. É muito engraçado, porque uma vez eu dei uma entrevista, e eu não era nem iniciada no candomblé. E aí perguntaram assim: "Como é que você faz para poder se preparar para o carnaval?". Aí eu falei assim: "Eu arreio meu belíssimo padê, bastante comida para pombagira, cuido de todo mundo, porque eu quero entrar segura na avenida, peço pela minha escola toda, e é isso". Aí umas falaram na entrevista: "Não, eu uso patuá, eu uso não sei o quê". Gente, qual é a dificuldade? A gente não está fazendo mal para ninguém. A gente está cuidando do nosso e de quem está à nossa volta, para que nada dê errado. Eu, Sim. quando faço todo o preparo para o carnaval, eu não peço só pela Bianca, eu peço pela bateria, eu peço pelo mestre, eu peço pela comissão de frente, pelo meu casal de mestre porta-bandeira. Sabe, eu faço um coletivão, eu falo: "Não quero saber, eu quero que dê tudo certo", porque é isso, é energia, a gente trabalha com energia. E desde o momento que você só usa essa energia para se beneficiar, mas depois você joga essa energia fora, não funciona. Você não pode só: "Ah, hoje eu preciso cultuar o orixá". Aí eu vou lá, cultuo o orixá. Aí depois o orixá não me serve mais? "Ah, mas esse enredo eu não vou falar de orixá, então tá bom, não preciso mais cultuar nada não". Que isso? Tá. Pois é. Nossa, aprendi tanto com você. Olha, já tem mais de uma hora de papo. Eu queria. Nossa, eu acho que, enfim, Yansan foi um bom fechamento. E isso tudo que você ensinou, quer dizer, você está falando de uma continuidade, no fundo, né? De uma relação que não pode ser rompida. Porque é uma relação quase que interna da Sim, escola, né? A Portela não pode romper com Oxum, a Portela não pode romper com Oxóssi. Isso faz parte de Portela, né? O Império não pode romper com Ogum, né? O Império precisa tocar todo ano, seja qual for o enredo, o Império precisa tocar seu agogô para Ogum. Faz parte do Império, né? Ser Ogum, né? Então, eu acho que isso que talvez precise ficar claro, né? Para que as escolas não continuem perdendo baianas por causa de uma fúria neopentecostal, vamos falar assim claramente. É, porque é isso, macumba é samba e o samba é macumba. é Então, isso. eu queria te pedir, para ao mesmo tempo que você aponta para esse futuro passado com o monarco, eu já vou me despedir aqui, mas eu vou fechar a câmera em você, para você se despedir de todo mundo que for assistir. E queria te agradecer imensamente pela aula dessa escola de samba, que é você. Obrigada, Bianca. E agora é com você falar as últimas palavras desse pensamento que dança.
Obrigada, Dani. Vou chamar de Dani porque a gente gosta dessa intimidade, eu sou rápida. É sempre um prazer, né, poder vir aqui, essa troca. Eu acho que é um aprendizado mútuo, né? A gente troca conhecimento, eu acho que falar daquilo que a gente ama, daquilo que eu faço, é muito mais do que minha obrigação. E não só falar pela Bianca, mas falar por todos os segmentos, todo portelense e todo sambista, né? Porque todo mundo luta para manter essa cultura de pé. Então, todos têm que ser respeitados. Isso é a parte fundamental, a comunidade, a sua ancestralidade, a todo esse trabalho, a toda essa energia. Isso é quem nós somos. Isso é um pensamento da dança, é um pensamento que toca, é um pensamento que canta. É essa energia que a gente tem que alimentar e respeitar sempre, para que essa cultura hoje, a gente tem a Portela que tem 100 anos, mas que essa cultura possa chegar aos seus 200 e 300 anos com a nova geração que vem aí. Então, é isso, né, é acreditar sempre, cada um fazer seu papel, fazer seu trabalho. Eu falo que a gente muitas das vezes a gente enxuga gelo, mas a gente tem que enxugar gelo mesmo, para que a gente não morra afogada. Isso é se manter, continuar enxugando gelo, para que a nossa cultura para que a gente não se afogue, e essa memória, e tudo isso que foi deixado pra gente, e que a gente possa deixar também para a nova geração. Gente, deixo vocês com essas palavras. Até o próximo Pensamento que Dança. Bianca, já te admirava, agora a admiração é dobrada. Obrigada. Obrigada mesmo por esse tempo, nessa agenda que já vai começar a ficar corrida. Obrigada Já tá, mesmo. porque eu já saí do candomblé, cheguei aqui correndo, tomei um banho e Meu povo, próximo episódio do Pensamento que Dança, a gente segue na Portela, vamos ter uma conversa com o Skel. Acompanhem nas redes da maravilhosa. Caju e também no Spotify. Um beijão, até a próxima. Obrigada, Bianca. Beijo, Beijo. beijo.